Existe algo agora em sua casa que pode estar mantendo presa a alma de alguém que você amava profundamente. E o pior, você nem imagina. Raymond Moody, um dos maiores pesquisadores da vida após a morte, dedicou mais de 50 anos a desvendar os mistérios do que acontece quando morremos. Ele entrevistou milhares de pessoas que retornaram do limiar da morte, vivenciando as chamadas experiências de quase-morte, EQM. E acredite, uma das descobertas mais inquietantes que ele fez não envolve túneis de luz ou seres celestiais, mas sim objetos do cotidiano. Um simples relógio, uma aliança de casamento, uma fotografia antiga, um móvel de família. Estes objetos aparentemente inofensivos podem criar uma armadilha invisível, uma corrente que aprisiona você e a alma do seu ente querido. Nos próximos minutos, prepare-se para descobrir quais objetos possuem maior probabilidade de ancorar almas. Entenda as razões por trás desse fenômeno, tanto do ponto de vista científico quanto espiritual. E, crucialmente, aprenda o que você pode fazer para libertar a si mesmo e aqueles que já partiram para o outro lado da vida. Mas antes de prosseguirmos, preciso fazer um alerta muito importante. O que estou prestes a revelar pode mudar para sempre a forma como você enxerga os pertences daqueles que já se foram. Então, vamos começar com uma pergunta simples, sincera. Você guarda algum objeto pertencente a alguém que já faleceu? Se a resposta for sim, você está na companhia da grande maioria das pessoas. Pesquisadores da teoria dos vínculos contínuos, como Klaas e seus colegas, documentaram em 1996 que manter conexões com os mortos através de objetos é extremamente comum. Não é doença, não é fraqueza, é humano. Mas existe uma linha tênue, muito tênue, entre lembrar com carinho e prender com desespero. Raymond Moody descobriu isso quando começou a trabalhar com o Psychomanteon, uma técnica antiga que ele modernizou para facilitar o contato com os espíritos daqueles que já partiram. Ele criou um espaço reservado, com um espelho escuro, para facilitar o contato com os espíritos daqueles que já partiram. E sabe o que ele percebeu? Que muitas dessas almas estavam presas, não no além, aqui, no plano material, ligadas a objetos que seus familiares não conseguiam largar. Um homem procurou Moody desesperado. Sua esposa havia falecido 3 anos antes, e ele sentia a presença dela constantemente, não de uma forma reconfortante, mas de uma forma sufocante, como se ela estivesse presa na casa, incapaz de partir. Moody investigou. Descobriu que o homem havia transformado o quarto da esposa em um santuário. Cada objeto estava exatamente onde ela havia deixado. As roupas ainda no armário, os perfumes na penteadeira, até a escova de cabelo ainda continha fios do cabelo dela. O homem dormia abraçado a um vestido dela todas as noites. Moody fez uma pergunta que mudou tudo. Você está guardando essas coisas por ela ou por você? O homem não conseguiu responder. E aqui está a primeira grande revelação. Objetos não prendem almas por si mesmos. Nós prendemos as almas através dos objetos. Nossa dor, nosso apego, nossa recusa em aceitar a partida cria uma âncora emocional que pode afetar tanto o vivo quanto o morto. Estudos acadêmicos sobre o processo de luto, incluindo uma revisão sistemática publicada em 2023, mostram que existem 2 tipos de vínculos contínuos: internalizados e externalizados. Vínculos internalizados
são as memórias de os valores que a pessoa nos deixou, a influência do caráter dela em nossas vidas. Esses são saudáveis. Eles nos ajudam a seguir em frente, enquanto mantemos a essência de quem partiu. Vínculos externalizados são diferentes. São os objetos físicos, as sensações de presença constante, as alucinações de ver ou ouvir a pessoa. Pesquisas mostram que esses vínculos externalizados estão associados a níveis mais altos de angústia no luto e podem indicar um luto complicado. A escala de vínculos contínuos, validada em populações alemãs e publicada em 2024, mostrou que manter posses do falecido estava associado a luto mais intenso, quando comparado com simplesmente guardar memórias. Mas calma, isso não significa que guardar um objeto é errado. Significa que a forma como você guarda faz toda a diferença. Deixa eu te contar sobre um caso que Raymond Moody documentou e que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher perdeu sua mãe e ficou com a aliança de casamento dela. Nos primeiros meses, ela usava a aliança todos os dias. Conversava com ela, pedia conselhos à mãe através do objeto, dormia com a aliança na mão. Com o tempo, algo estranho começou a acontecer. A mulher começou a ter sonhos repetitivos, onde a mãe aparecia angustiada, tentando dizer algo que ela não conseguia entender. A casa começou a ter problemas elétricos inexplicáveis. Luzes piscavam, aparelhos ligavam sozinhos. Quando ela procurou Moody, ele usou o Psychomanteon para tentar uma comunicação. O que aconteceu naquela sessão foi impressionante. A mulher viu sua mãe no espelho escuro e a mãe disse claramente: "Me deixe ir. Você está me segurando aqui. Eu preciso continuar minha jornada, mas seu sofrimento me mantém presa." A mulher chorou por horas, mas entendeu. Ela não precisava se livrar da aliança. Ela precisava mudar sua relação com ela. Em vez de usar o objeto como uma âncora desesperada, ela o transformou em uma lembrança honrada. Colocou a aliança em uma caixinha especial. Olhava para ela ocasionalmente com gratidão, não com desespero. Os sonhos angustiantes pararam. Os problemas elétricos desapareceram. E em um último sonho, a mãe apareceu sorrindo, acenando em despedida e dizendo obrigada. Isso nos leva à segunda grande revelação. Não é o objeto em si que prende a alma, é a energia emocional que depositamos nele. Pesquisadores de fenômenos paranormais teorizam que objetos podem absorver o que chamam de imprints emocionais. Se um objeto pertenceu a alguém que experimentou emoções intensas como amor, medo, raiva ou sofrimento, ele pode reter essa energia. Mas a teoria vai além. Quando nós, os vivos, direcionamos emoções intensas para esses objetos repetidamente, criamos uma espécie de campo magnético espiritual. Uma força que pode, literalmente, dificultar a transição da alma para os planos superiores. É como se a alma quisesse seguir em frente, mas toda vez que tenta, sente um puxão, uma corda invisível ligada ao objeto que você segura com tanta força. Corretores de imóveis que trabalham com imóveis antigos conhecem bem esse fenômeno. Eles relatam que, muitas vezes, o antigo dono falecido parece não ter deixado o imóvel. E em muitos desses casos, a casa ainda contém objetos pessoais que nunca foram removidos. Mas quais objetos têm maior probabilidade de criar esse tipo de aprisionamento? Raymond Moody e outros pesquisadores identificaram alguns padrões importantes. Primeiro, joias, especialmente alianças, escolares e pulseiras que a pessoa usava constantemente.
Joias absorvem energia por estarem em contato direto com o corpo por longos períodos. Estudos sobre comunicação pós-morte mostram que joias são os objetos mais frequentemente movidos por espíritos, provavelmente por causa da quantidade de energia pessoal armazenada neles. Segundo, fotografias. Existe algo agora em sua casa que pode estar mantendo presa a alma de alguém que você amava profundamente. E o pior, você nem imagina. Raymond Moody, um dos maiores pesquisadores da vida após a morte, dedicou mais de 50 anos a desvendar os mistérios do que acontece quando morremos. Ele entrevistou milhares de pessoas que retornaram do limiar da morte, vivenciando as chamadas experiências de quase morte, EQM. E acredite, uma das descobertas mais inquietantes que ele fez não envolve túneis de luz ou seres celestiais, mas sim objetos. Objetos do cotidiano, um simples relógio, uma aliança de casamento, uma fotografia antiga, um móvel de família. Estes objetos aparentemente inofensivos podem criar uma armadilha invisível, uma corrente que aprisiona você e a alma do seu ente querido. Nos próximos minutos, prepare-se para descobrir quais objetos possuem maior probabilidade de ancorar almas. Entenda as razões por trás desse fenômeno, tanto do ponto de vista científico quanto espiritual. E, crucialmente, aprenda o que você pode fazer para libertar a si mesmo e aqueles que já partiram para o outro lado da vida. Mas, antes de prosseguirmos, preciso fazer um alerta muito importante. O que estou prestes a revelar pode mudar para sempre a forma como você enxerga os pertences daqueles que já se foram. Então, vamos começar com uma pergunta simples, sincera. Você guarda algum objeto pertencente a alguém que já faleceu? Não qualquer fotografia, mas aquelas que você olha repetidamente com dor intensa. Cada vez que você olha para a foto e sente aquela pontada de saudade desesperada, você está energizando o vínculo. Terceiro, espaços preservados, quartos mantidos exatamente como a pessoa deixou, roupas ainda no armário, objetos pessoais intocados. Isso cria o que especialistas em luto chamam de santuários, e pode ser um sinal de recusa em aceitar a perda. Quarto, objetos de morte. Itens que estavam presentes no momento da morte ou que a pessoa segurava quando partiu. Esses carregam a energia mais intensa e podem ser os mais problemáticos se mantidos de forma obsessiva. Quinto, itens antigos e de família. Móveis que passaram de geração para geração. Relógios de parede, baús. Esses objetos podem carregar energia acumulada de múltiplas pessoas ao longo de décadas ou séculos. Sexto, objetos ligados a mortes trágicas. Carros envolvidos em acidentes fatais, roupas usadas no momento da morte violenta, armas que tiraram vidas. Esses itens carregam uma carga emocional particularmente intensa. Existe um fenômeno documentado por investigadores paranormais chamado impregnação residual. Objetos expostos a emoções extremas no momento da morte parecem reter uma espécie de assinatura energética, que pode ser percebida por pessoas sensíveis. Raymond Moody relatou o caso de uma família que comprou um piano antigo em um leilão. Semanas depois, a filha mais nova começou a ter pesadelos recorrentes com uma mulher idosa sentada ao piano, chorando. A família descobriu posteriormente que o piano pertencera a uma professora de música que havia morrido sozinha. E o instrumento era sua única companhia nos últimos anos de vida. Quando a família fez uma pequena cerimônia de agradecimento pelo piano, reconhecendo a antiga dona e desejando paz à sua alma,
os pesadelos da criança cessaram completamente. Esse caso ilustra um ponto importante. Não precisamos nos livrar dos objetos. Precisamos reconhecer a energia que eles carregam e transformá-la conscientemente. Mas aqui vem algo que pode te surpreender. Moody descobriu que o problema não é ter esses objetos. O problema é como você se relaciona com eles. Uma pessoa pode ter dezenas de objetos de um ente querido e nenhum deles estar prendendo ninguém. Outra pessoa pode ter um único objeto e estar criando uma prisão espiritual. A diferença está na intenção e na emoção. Se você guarda um objeto com gratidão, honrando a memória da pessoa enquanto continua vivendo sua vida, isso é saudável. Se você guarda um objeto como uma forma de negar que a pessoa partiu, recusando-se a aceitar a nova realidade, isso pode ser problemático. Então, como saber se você está prendendo uma alma? Raymond Moody identificou alguns sinais de alerta que você precisa conhecer. Primeiro, você sente que não consegue viver sem o objeto. A ideia de se separar dele causa pânico, não apenas tristeza. Segundo, você conversa com o objeto regularmente, esperando respostas literais, não apenas como uma forma poética de manter a memória viva. Terceiro, você organiza sua vida em torno do objeto. Suas decisões, seus horários, suas prioridades giram em torno de manter e proteger aquele item. Quarto, você tem sonhos recorrentes onde a pessoa parece angustiada, presa, ou tentando comunicar algo urgente. Quinto, fenômenos estranhos acontecem perto do objeto. Luzes piscando, aparelhos funcionando sozinhos, sensação de presença pesada. Sexto, você sente que a presença de pessoa é constante e sufocante, não ocasional e reconfortante. Sétimo, outras pessoas na casa relatam sensações estranhas, especialmente perto dos objetos. Se você identificou um ou mais desses sinais, não entre em pânico. Isso não significa que você fez algo errado. Significa que o amor que você sente é tão forte que criou um vínculo poderoso. E vínculos poderosos precisam ser transformados, não destruídos. Deixa eu te contar outro caso documentado por Moody que ilustra exatamente isso. Um homem de 60 anos guardava o cachimbo do pai falecido. Todo dia, ele acendia o cachimbo e sentava na mesma poltrona onde o pai costumava sentar. Ele fazia isso há 15 anos. A esposa começou a notar que o marido estava cada vez mais isolado. Ele recusava convites sociais. Passava horas na poltrona, em silêncio. E às vezes, ela ouvia ele conversando como se houvesse alguém ali. Quando procuraram Moody, o homem admitiu que sentia a presença do pai constantemente. Não era reconfortante. Era como se o pai estivesse esperando algo dele. Algo que ele não conseguia entregar. No Psychomantheon, o homem teve uma visão clara do pai. E o pai disse algo que o abalou profundamente. Você precisa viver sua própria vida. Eu já vivi a minha. Cada vez que você acende esse cachimbo com desespero, você me puxa de volta. Me deixe descansar. Guarde o cachimbo com amor, não com necessidade. O homem chorou. Entendeu que seu ritual diário não era homenagem. Era prisão. Ele não jogou o cachimbo fora. Colocou-o em uma caixa de vidro na estante. Olha para ele com gratidão. Mas não acende mais. Não precisa mais. E o mais importante, a sensação de presença opressiva desapareceu. Foi substituída por uma paz que ele não sentia há anos. Então, o que você pode fazer? Primeiro, reconheça a situação. Admita para si mesmo que talvez, apenas talvez, seu apego ao objeto esteja servindo mais para evitar a dor do luto
do que para honrar a memória da pessoa. Segundo, mude sua relação com o objeto. Você não precisa jogar fora. Você não precisa queimar. Você precisa transformar. Raymond Moody recomendava um ritual simples, mas poderoso. Pegue o objeto, segure-o com ambas as mãos e fale em voz alta. Diga algo como: eu te amo, eu honro sua memória, mas eu te libero para continuar sua jornada. Eu seguirei vivendo minha vida e você seguirá sua luz. Estaremos sempre conectados pelo amor, não pela dor. Depois, guarde o objeto em um lugar especial, mas não central. Uma caixa bonita no armário, uma gaveta dedicada, não no meio da sala, não debaixo do travesseiro, não em suas mãos constantemente. Terceiro, permita-se viver. Isso é o mais difícil. Permita-se ter dias bons sem culpa. Permita-se rir sem sentir que está traindo a memória. Permita-se fazer planos para o futuro. A psicologia do luto ensina que um vínculo saudável com o falecido é aquele que permite que você continue vivendo plenamente enquanto carrega a pessoa em seu coração, não em suas mãos desesperadas. Mas e se você fez tudo isso e ainda sente que a alma está presa? Raymond Moody explorou técnicas mais avançadas para esses casos. O Psychomanteon, que mencionei antes, era uma delas. Através do espelho escuro, as pessoas podiam ter contato visual com os falecidos e muitas vezes receber mensagens claras sobre o que a alma precisava para seguir em frente. Raymond Moody reportou uma taxa de sucesso de 85% entre aqueles que seguiram o método corretamente. Isso foi documentado em seus estudos e apresentado em conferências internacionais, incluindo a Spiritual Awakenings International Conference em 2024. Mas existem outras abordagens. A psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, argumenta que muitos problemas psicológicos são causados por espíritos presos. Ela desenvolveu técnicas de libertação, que combinam terapia com elementos espirituais. A terapia IADC, desenvolvida pelo Dr. Alan Botkin, também mostra resultados impressionantes. Estudos indicam taxas de sucesso entre 66% e 75% em facilitar a comunicação com falecidos e a resolução do luto. O que todas essas abordagens têm em comum? A crença de que a intenção é mais poderosa que qualquer ritual. Se você genuinamente quer libertar a alma e libertar a si mesmo, o método específico importa menos do que a sinceridade do seu coração. Agora, deixa eu te contar algo que poucos sabem. Raymond Moody descobriu que algumas almas não querem partir. Não por causa dos objetos que os vivos guardam, mas por razões próprias. Pesquisadores de fenômenos espirituais identificaram pelo menos 6 razões pelas quais uma alma pode recusar a transição. Primeira razão: medo do desconhecido. Algumas almas temem o que vem depois e preferem ficar no familiar, mesmo que isso signifique ficar presa. Segunda razão: negócios inacabados. Algo que a pessoa não conseguiu resolver em vida continua pesando, impedindo a partida. Terceira razão: apego extremo a pessoas ou lugares. A alma ama tanto alguém ou algum lugar que não consegue imaginar existir longe. Quarta razão: identificação excessiva com o corpo ou a vida material. A pessoa se via apenas como seu corpo, sua profissão, suas posses. Sem isso, sente que não é nada. Quinta razão: trauma da morte. Se a morte foi súbita, violenta ou inesperada, a alma pode ficar confusa.
sem entender que já partiu. Sexta razão: vícios. Vícios em substâncias, comportamentos ou emoções podem prender a alma, que continua buscando satisfazer desejos que já não pode realizar. Se você suspeita que a alma do seu ente querido está presa por uma dessas razões, não por causa do seu apego a objetos, a abordagem é diferente. Você pode ajudar a alma a entender que ela já partiu, que está tudo bem, que ela pode seguir, que você ficará bem, que você a ama e por isso quer que ela encontre paz. Você pode fazer isso através de oração, meditação, ou simplesmente falando em voz alta, como se a pessoa estivesse presente. Diga as palavras que precisam ser ditas. Perdoe o que precisa ser perdoado. Agradeça o que precisa ser agradecido. O Dr. Alan Botkin, criador da terapia IADC, desenvolveu um protocolo específico para ajudar pessoas nessa situação. Ele combina técnicas de dessensibilização com abertura para experiências espirituais espontâneas. Em seus estudos, Botkin descobriu que quando a pessoa está genuinamente pronta para deixar ir, a comunicação acontece naturalmente. A alma aparece, geralmente em paz, e ambos podem se despedir adequadamente. Isso aconteceu com uma mãe que havia perdido o filho em um acidente. Ela carregava a carteira dele no bolso todos os dias por 3 anos. Não conseguia sair de casa sem ela. Na sessão de IADC, ela viu o filho. Ele estava sorrindo. Disse que estava bem, que ela não precisava mais carregar a carteira, que o amor deles não dependia de objetos. A mãe guardou a carteira em uma caixa de memórias. Pela primeira vez em 3 anos, conseguiu sair de casa sentindo-se leve. O que aconteceu ali não foi mística obscura. Foi transformação de vínculo, de externalizado para internalizado, de dependência para gratidão. Mas isso nos leva à terceira grande revelação. Nem toda presença que você sente é aprisionamento. Muitas vezes, a sensação de que alguém que partiu ainda está por perto não é sinal de problema, é sinal de amor. Pesquisas do After Death Communication Project, lideradas por Bill e Judy Guggenheim, documentaram mais de 3.300 relatos de comunicação espontânea com falecidos. Eles identificaram 12 tipos diferentes de sinais que os mortos enviam aos vivos. Esses sinais não indicam aprisionamento, indicam conexão saudável, uma alma que já fez sua transição, mas que ainda pode nos visitar, nos confortar, nos guiar. A diferença entre visita e aprisionamento está na qualidade da experiência. Se a presença é reconfortante, traz paz, e é esporádica, provavelmente é uma visita. Se a presença é pesada, traz angústia e é constante, pode indicar aprisionamento. Se você tem sonhos onde a pessoa parece feliz, em paz, sorrindo, isso é visita. Se você tem sonhos onde a pessoa parece aflita, pedindo ajuda, tentando comunicar urgência, isso pode ser aprisionamento. Entender essa diferença é crucial. Você não quer bloquear as visitas amorosas enquanto tenta resolver um problema que talvez nem exista. Voltando aos objetos, Raymond Moody deixou um aviso final que considero o mais importante de todos. Objetos são neutros. Eles não têm poder em si mesmos. O poder está em nós, está em nossas emoções, nossas intenções, nossos medos, nossos amores. Um relógio do seu pai só tem o poder que você dá a ele. Uma fotografia da sua mãe só carrega a energia que você projeta nela. Isso significa que você tem controle. Você pode decidir que tipo de energia vai colocar nesses objetos.
Pode ser a energia do desespero, do apego doentio, da recusa em seguir em frente. Ou pode ser a energia da gratidão, da honra, do amor que transcende a morte física. A escolha é sua. E quando você escolhe a segunda opção, algo mágico acontece. Você se liberta. E ao se libertar, você liberta também a alma daqueles que ama. Porque no final, o maior presente que podemos dar aos nossos mortos é a nossa própria felicidade. E o maior aprisionamento que podemos impor a eles é a nossa recusa em viver. O que você acabou de ouvir é baseado em décadas de pesquisa de Raymond Moody e outros estudiosos da consciência e da vida após a morte. Essas informações não são facilmente encontradas porque desafiam tanto a visão materialista da ciência convencional, quanto algumas crenças religiosas tradicionais. Se esse conteúdo tocou você, se fez você pensar sobre seus próprios objetos e relacionamentos com quem já partiu, considere apoiar este trabalho através do Super Thanks. Quando você faz isso, você não está apenas apoiando um canal, você está ajudando a espalhar conhecimento que pode libertar almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. Agora, vamos falar sobre o que fazer a partir de hoje. Se você identificou que tem objetos aos quais está excessivamente apegado, aqui está um plano prático de 5 passos. Primeiro, faça um inventário. Liste todos os objetos que você guarda de pessoas que já partiram. Seja sincero sobre como você se sente em relação a cada um desses objetos. Anote quais trazem paz e quais trazem angústia. Segundo, classifique quais objetos você guarda com uma gratidão saudável, quais você guarda com desespero. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. É fundamental encarar essa verdade de frente. Terceiro, transforme sua relação com os objetos problemáticos. Use aquele ritual que mencionei antes. Fale com a pessoa que se foi. Declare sua intenção de honrar a memória dela, não de aprender, de libertar, não de segurar. Quarto, reorganize. Tire os objetos do centro da sua vida. Coloque-os em lugares especiais, mas não obsessivos. Uma caixa de memórias é muito diferente de um santuário. Um objeto guardado na gaveta é diferente de um objeto embaixo do travesseiro. Pense nisso. Quinto, viva. Permita-se ter uma vida além do luto. Seus entes queridos que partiram não querem que você pare de viver. Eles querem que você viva plenamente, carregando o melhor deles em seu coração e lembrando dos bons momentos. Se depois de tudo isso, você ainda sentir que algo está errado, procure ajuda profissional. Terapeutas especializados em luto podem ser inestimáveis nessa jornada de cura. E, se você acredita na dimensão espiritual, existem médiuns e outros profissionais sérios que podem auxiliar com técnicas de liberação de almas. Mas lembre-se sempre do mais importante. Na maioria dos casos, a prisão não é real. É uma ilusão criada pelo nosso medo de perder completamente quem amamos. Quando entendemos que o amor verdadeiro transcende objetos, transcende a morte, transcende tudo, percebemos que nunca houve correntes, apenas amor. Raymond Moody passou os últimos anos de sua carreira repetindo uma mensagem simples. A morte não é o fim, é uma transição. E nossa tarefa, como aqueles que ainda estão vivos, é permitir que essa transição aconteça plenamente, sem amarras. Guardar objetos com amor é lindo. Guardar objetos com desespero é uma prisão dupla. Você se prende ao passado e a alma se prende a você, criando um ciclo de sofrimento.
Quando você liberta, você é libertado. Quando você deixa ir, você recebe de volta algo muito maior. A certeza de que o amor continua, sem correntes, sem objetos, sem limites, um amor puro e eterno. Nos comentários, me conta, você guarda objetos de alguém que já partiu? Já sentiu que a presença dessa pessoa era mais pesada do que reconfortante? O que você vai fazer a partir de agora? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Compartilhe sua história. Se una a nós nessa corrente de amor e libertação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!